Buenas hermanas, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo e nós estamos então avançando no capítulo 4, Kaivalyapada, do Yoga Sutra de Patanjali. Estamos aqui então no Sutra 4.12. Então vamos lá. A substância daquilo que desapareceu, tradução, desencaixar. A gente sempre faz um comentário quando é pertinente com a tradução e os comentários de Glória Lieira. A substância daquilo que desapareceu, assim como do que pode aparecer, existe sempre. Se são evidentes ou não, depende do rumo da mudança. Então vamos aqui. Patanjali mais uma vez enfatiza, segundo Desencaixar, que nada pode ser aniquilado. O que é substituído no processo de mudança permanece em estado latente. Está sobreposto, mas está lá. Então assim, vamos de novo. A substância daquilo que desapareceu, assim como do que pode aparecer, existe sempre. Se estão evidentes, conscientes ou não, depende do rumo da mudança. Então, há memórias em você que podem estar evidentes, latentes ou não evidentes, conscientes ou não. O que vai determinar ela vir à tona são o rumo da mudança, ou seja, outros corpos, futuramente que atravessam você, portanto vai alterar a tua forma de resgatar, de um gatilho para resgatar um tipo de pensamento. Qual que é a pergunta, então? O que ele estava tentando pensar aqui, Patanjali? O que se manifestará no futuro, ou o que se manifestou no passado, está essencialmente em estado latente, ou seja, está sempre pronto para acontecer. O que é passado não desapareceu para sempre. Então esse sutra quer dizer o seguinte, você está sempre em transformação e o encontro ao acaso com um objeto, uma ideia, pode fazer vir à tona algo em você, latente, né, consciente ou não. Então, muito cuidado e aí reforça a ideia de manter um estado, então, atento da consciência para compreender as reações que você tem, mesmo de objetos inconscientes, naquele momento. Então a meditação, entenda que ultrapassa o tapete do yoga, ultrapassa a almofadinha onde você senta todo dia meia hora, 40 minutos, uma hora. Aquilo é um treino. O que vai servir para você mesmo são as outras 23 horas e 30, 23 horas depois reverberando daquele estado. Por isso é um processo lento e gradual, que essa reverberação, esse resíduo tem que se tornar, num certo momento, hábito seu, natural seu. Assim como andar, por exemplo. Andar é algo que foi aprendido, mas que você hoje nem precisa pensar sobre isso. E alguns acham que, tipo assim, nasci sabendo. Não, o cavalo fez isso, você não. 4.13. Se determinadas características aparecerão ou não dependerá das mutações das três qualidades, Raja, Tamas e Sattva. Então essas três qualidades, ele volta a dizer, inércia, atividade ou clareza, eu prefiro tradução de Tamas, então como lentidões e repouso, ou movimentos que te levam, ou objetos, corpos, mentes que te levam para movimentos e velocidades, objetos, corpos, pensamentos, ideias, o pôr do sol, seu filho brincando, fazendo amor com a tua esposa ou não, como esse impacto gera em você então estados de tamas, rajas ou sattva. Todas as características manifestam simplesmente combinações diferentes dessas três qualidades básicas que constituem todas as coisas. Isso é uma meditação bacana para se fazer também, você começar a observar como determinados objetos, pense em pessoas, que é mais legal. Quanto de rajas está manifesto ali hoje, que você está só observando. O quanto de tamas, o quanto de sattva. Essas variações são muito bacanas de você perceber. Volto a dar o exemplo do surf. O mar é um exemplo ótimo. Um dia de ressaca, literalmente em rajas. Um dia de calmaria, flat, estamos em tamas. E tem um dia, cara, que tá quebrando aquela esquerda no cantinho da Juaca, porque fez uma combinação maravilhosa, que é vento, por exemplo, de leste, a maré de não sei... Tá entendendo o rolê?
Então, há uma combinação mágica desses três elementos que um dia faz, então, o mar tá sattva, em harmonia, equilíbrio, perfeito, maravilhoso, mas é sempre momentâneo. Bater um ventinho sume, amigão, quebra tudo. Então, quando tem um tempo bom, uma onda boa, a gente corre pro mar, porque esse momento sáttvico é mágico. Às vezes eu quero no mar no momento rajásico também, tomar alto escaldo, mas a gente vai também. O tamásico eu vou, mas aí eu vou só para nadar. Tô brincando, mas você consegue entender? Segundo Patanjali aqui, então, o Yoga Sutra, tudo é uma combinação desses três elementos. Velocidades e movimento, rajas, combinados com lentidões e repouso, tamas, e sattva, uma harmonia. Sempre pode estar um em predominância do outro. Sattva é o ponto certo, é o lugar certo na cartografia. Vamos para o 4.14. As características de uma substância em um determinado momento representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. Então ele comenta aqui. A mudança em si é um processo contínuo baseado em muitos fatores. A mudança necessária em objetos e na mente pode ser alcançada ao se conhecer as possíveis combinações dessas três qualidades e o que pode influenciá-las. Falamos isso anteriormente agora. Há muitos exemplos possíveis, como os que foram dados no Sutra 4.3. A Alimento e o Nosso Ambiente oferece outros exemplos. Vamos ver o 4.3, aquele que ele falou aqui, só para a gente resgatar. A tal inteligência pode apenas remover os obstáculos que obstruem certas mudanças. Seu papel não é mais do que o de um agricultor que abre um canal e deixa correr. Ou seja, é você então conseguir criar esse momento. Então entenda. Volto a repetir o 4.14, vou para a glória e a gente amarra com a ideia que é importante aqui. As características de uma substância em determinado momento representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. Ou seja, tudo que a gente tem em contato conosco agora, seja tamásico, rajásico, sáttvico, não necessariamente vai influenciar a mesma coisa em nós, vai reverberar da mesma forma em nós. Pegou o rolê? Então, se algo você percebe estar sáttvico, sei lá, ele em contato com você não necessariamente vai te levar para um estado sáttvico. Algo tamásico em contato com você mais rajásico te leva para sáttva. Tá pegando a combinação, Lucão? Você tamásico em contato com objeto rajásico, objeto, mente, pensamento, passarinho curioso, sei lá o que for, pode te levar então para um momento mais de equilíbrio, sattva. Então você percebe a sutileza e não tem a facilidade, é sempre a retomada de um processo criativo, é a vida como uma obra de arte, você está sempre em construção. Vamos ver o que 4.14 Glória comenta sobre esse sutra e traduz. A natureza de um objeto é devida à unidade da transformação. Ele fala, as características de uma substância, no determinado momento, representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. Como ela comenta? Que objetos no universo são percebidos pelos 5 sentidos, ouvidos, olhos, a luz, nariz, os olhos, nariz, a boca, a pele. Podemos então falar sobre os 5 tipos de objetos que são captados pelos sentidos e têm a mente como base. Então entenda, você então vai captar o mundo, vai captar a realidade pelos teus sentidos. Mas quando ela vai passar por você, lembra, você faz por um processo de percepção. Você atribui sentido às sensações. E aí, dependendo de como você está vibrando, metáfora que nós estamos tentando trazer aqui, o que te entrou pelo sentido agora vai ter uma percepção e vai ter uma reverberação em você, ou rajásica, ou tamásica, ou sáttvica. Mas isso não faz que sempre esse objeto, que agora, neste momento, nessa geografia, está causando essa reverberação em você, sáttvica, tamásica ou rajásica, vai sempre causar isso. 4.15. As características de um objeto aparecem diferentemente, dependendo dos diferentes estados mentais do observador. Então, adiantei na anterior. As características de um objeto que me afetam aparecem diferentemente dependendo dos diferentes estados mentais de quem observa.
Ele vai fazer um comentário aqui. Isso se aplica ao observador com vários estados mentais em momentos diferentes, assim como há vários observadores com diferentes estados mentais observando o mesmo objeto ao mesmo tempo. Então, eu tenho esse objeto aqui sendo observado por 5, 6 pessoas. Cada uma delas vai ser, então, reverberada, influenciada, atravessada, afetada de forma diferente. Eu acho que deu pra gente entender, né? A gente veio falando bastante sobre isso aqui. 4.16. Se o objeto fosse de fato criação da mente de um determinado indivíduo, então na ausência de sua percepção, o objeto existiria? Uma pergunta retórica que ele coloca aqui. Então entenda, é para a gente pensar na relatividade. Então tudo é relativo? Não. Tá entendendo o rolê? É muito simples alguém falar assim, então quer dizer que cada um tem a percepção do objeto, então o objeto não existe. Não. Não é isso. O objeto existe, óbvio. A pergunta é até retórica, chega até boba. O objeto existe. Mas a representação, a ressignificação, a ressingularização que eu faço desse objeto é absolutamente singular em mim. Eu acho que mais claro é impossível. Vamos ver o que ele comenta aqui. Patanjali faz uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. A existência de um objeto não pode depender somente do observador de uma única pessoa, claro. O rio não para de correr porque ninguém está olhando para ele. Esse é o rolê, tá certo? Então sim, claro, existe a realidade, é real, não é tudo uma ilusão, só que a atribuição de sentido, de significado perceptivo sobre ele depende de você. E aí a pergunta infantil, boba, imaginária é: qual é a verdade real oculta sobre a caneta? Não, não tem essa pergunta. Não tem uma realidade oculta atrás da caneta, é uma caneta. Agora, a interpretação que você faz, a narrativa que está na moda hoje no Brasil, que você faz sobre ela, o discurso, aí é absolutamente singular e único. 4.17. Se um objeto é percebido ou não, isso depende de sua acessibilidade e também da motivação da pessoa. A pergunta que está respondendo aqui é o seguinte: do que depende a percepção de um objeto? Aí ele vai dizer, se um objeto é percebido ou não, depende da acessibilidade e também da motivação da pessoa. Entenda o seguinte, cara, a tua mente ela é altamente seletiva. A mente, estamos no ocidente, estamos na biologia, né? No ocidente, na psicologia da mente, né? A sua mente ou consciência, se você preferir, né? Purusha, Purusha não, desculpe, Chitta, ela é altamente seletiva. Você só presta atenção, só vem à sua consciência aqueles objetos, percepções que são extremamente essenciais para você agora. Por exemplo, você agora assistindo a minha aula, talvez não esteja percebendo, ou seja, o sentido não está vindo à sua consciência, as sensações, do seu bumbum encostando na cadeira, das suas costas no espaldar ou os pés no chão. Agora que eu falei, talvez você voltou a sua atenção para essas sensações, e aí blá, 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 né, despolariza neurônios, né? Neurônios sensitivos, então, vão perceber as suas costas, seu bumbum e seus pés. Pegou o rolê? Então, quando ele diz aqui, se um objeto é percebido ou não, depende da acessibilidade e também da motivação da pessoa. Depende se você está tendo a possibilidade de perceber isso, sentir isso, e segundo, se você quer. Eu acho que eu me fiz entender, tá certo? Eu não, né? Ele, né? 4.18. As atividades da mente são sempre conhecidas pelo percebedor, Purusha, que não muda e é o senhor da mente. Eu sei que essa parte aqui é a mais complicada, porque nos dá a entender, e o Vedanta bate muito isso na tecla, mas eu estou questionando como um filósofo imanente de posse não apenas da filosofia de Shankaracharya, mas também de outros filósofos não duais, monistas, imanentistas, que conversam sobre isso. Estão entendendo o rolê? Tá? Então, assim, não estou deturpando as escrituras sagradas do yoga, não estou... não sou, então, versado, então... Não. Eu estou me dando a liberdade, já esse capítulo é de liberdade, de entender essa filosofia como uma filosofia aberta e não uma filosofia fechada. Porque se for fechada, é dogmática, não dá para trocar ideia, não dá para questionar. Então vamos lá. As atividades da mente são sempre conhecidas pelo percebedor, que não muda e é o senhor da mente. Ou seja, em outras palavras,
as atividades de Tita são sempre conhecidas por Purusha, que não muda e é o senhor de Tita. Então esse é o rolê. Então, a entender aqui, de uma primeira perspectiva mais espontânea, existe um ser muito foda, superior, que não é contaminado pelo corpo e a mente, que é senhor de Tita. Tita formado por 3 atributos: o senso de eu, o intelecto, a razão e manas, né? A mente propriamente dita. O que nós podemos pensar assim? Se esse senhor não é contaminado, ou seja, não se altera, mas é colorido por Tita, por os objetos que nos afetam e por nós construímos, né, por inferência, o que ele faz mesmo? Nós podemos pensar, então, entendeu a pergunta, não? Porque, porra, se ele não é o produtor de conhecimento, ele não é o produtor de ideias, ele é um ser inócuo, que serve como uma tela que projeta as ideias, pensamentos, sentimentos, emoções via corpo, Tita e na tela. Pegou o rolê, não? Pegou a metáfora? Então, assim, eu estou tentando tirar de você a ideia de uma hierarquia. Porque a hierarquia, ela vai meio de encontro à ideia do monismo. Que nós somos todos partes do todo, da natureza, de Deus, de Ishvara. Em alguns momentos aqui, mais em Glória, a gente percebe, na tradução de Glória Arieira, que Purusha pode ser Tita em alguns momentos, ou vice-versa, né? E Ishvara também, porque nós somos então parte do todo, aí começa a ficar mais... O que eu estou tentando tirar de você, não estou falando que nenhum dos autores pensam isso, né? Mas tentando tirar do senso comum a ideia, que no Brasil é muito comum, porque nós somos de uma tradição judaico-cristã que tem a alma superior ao corpo. Tá entendendo o meu rolê? A minha ideia, para tentar compreender? Não é pensar que, porra, existe um cara superior ao corpo. Não! Não, porque sem o corpo, essa tal tela, o diamante, o cristal, o caso do caralho... que ele ia te ajudar? Nada. E parar de nós tentarmos construir a ideia de buscar sermos essa imagem construída, né? De alguém sereno, que não se contamina pelas emoções. Eu tô tentando tirar isso de você. Porque não dá. É uma busca vã, ou você coloca uma máscara e fica tentando imitá-lo, cosplay. É um conjunto que é você. Na fala de Spinoza, a gente pode pensar, fazendo uma analogia, e não é, né, assim, é uma analogia, tá certo? Abrindo um parênteses, com Purusha, esse tal percebedor ou vidente, que não é contaminado, com uma lanterna. Ele faz a ideia da lanterna. A lanterna faz o quê? Ilumina. Ilumina o quê? Ilumina a porra da consciência. Ou ilumina a mente, tá? No nublar de Spinoza. Então, não, pensa assim. Pensa um lugar muito escuro. Teu inconsciente. Vem comigo. Vem comigo. Larga a caneta e fica olhando pra mim. Pensa um lugar escuro, um lugar grande, mais escuro, que é a tua inconsciência. Pensa naquele triângulo lá, tá? Parte consciente, um manancial gigante consciente. Mesmo estando inconsciente, portanto não na sua consciência, ele atua em você. Bom, determinando gestos, pensamentos, ideias, formando sonhos, imagens. Muito de como você se comporta, seus hábitos, advêm do inconsciente. Spinoza, tá? Spinoza. E o que é a consciência? A alma. Porque Spinoza está batendo ali lembra que ele foi expulso, não sei se você sabe a história, mas ele foi expulso da congregação judaica. Ele era um judeu, quase morreu por causa disso, né? Porque ele questionava essa ideia de uma alma imaculada. É muito parecido
parecido com o Blá, que a gente judaico-cristã entende porra do Purusha. Tô falando que Purusha é isso, mas tô pensando, nós judaico-cristãos, ou pelo menos que criamos, andamos na sociedade, pensamos Purusha tipo alma, né? Ele fala assim, cara, a, a consciência é só uma lanterna, pensa no fast luz agora, que ilumina o inconsciente. Fica com isso ainda, calma. Tu agora começa a coçar, levanta a mão e faz pergunta. Mas caralho, quem porra que mexe na lanterna? Pergunta totalmente plausível de ser feita. É o percebedor. Não. Esse é o percebedor fazendo um facho de luz para inconsciência. Quem manipula? Os corpos e mentes que te atravessam. Enquanto você é distraído. Pegou desatento. Pegou o rolê? Então você acha que tem alguém, tipo um homúnculo, manipulando o facho. E Spinoza diz, não tem ninguém aqui atrás. Isso aqui mexe ao acaso, frente a corpos, mentes, passarinho curió, a maré, o sol que vem, a lua que sobe. E faz você então ser direcionado por esses infinitos corpos e mentes que te atravessam, você distraído, desatento, não em samyama, samadhi, e você vai sendo um joguete das suas emoções, sentimentos, pensamentos, ideias, tudo que te atravessa. Entendeu? Estou tentando fazer desconstruir de você a ideia de um ser, um fantasma que controla, que é você e está oculto. Não tem nada oculto. E talvez só eu esteja falando isso agora, tá? Você não vai encontrar talvez isso em nenhum lugar do yoga. Por isso a ideia de nós desformarmos esse conceito de transformar isso numa filosofia aberta. Vamos tocar para o quadro 19? Além disso, é isso, né? Além disso, a mente faz parte daquilo que é percebido e não tem poder próprio para perceber. Tita a mente, 3 atributos. A mente, Tita, é vista por suas atividades. Sim, o corpo, uma mente me atravessa e faz ela mexer, me dando senso de eu, me dando percepções por manas, né? A mente propriamente dita, né? Na consciência, Tita, e o meu ego, e meu intelecto. Além disso, a mente, Tita, faz parte daquilo que é percebido. Sim, eu percebo que tenho consciência, né? E não tem poder próprio para perceber. A Tita, então, é vista por suas atividades, do mesmo modo que os objetos externos, o corpo, os sentidos são vistos. Sua própria existência depende do percebedor. Purusha. Tá? Vamos ver o que Glória pode nos contribuir aqui. 4.19. Ela traduz. Aquela, a mente, Tita, não tem luz própria, pois é vista. Então, quando coloca que não tem luz própria, porque quem ilumina ela, entendeu? E quem faz mexer a lanterna? Você entende que não tem hierarquia? Um objeto te afeta, faz mexer a tua consciência, faz mexer a tua mente, enfim, teus sentidos, suas percepções. E é o controle, é o corpo também. O corpo não é um empecilho, o corpo é o meio para, é o veículo de percepção do mundo. Então, quem os objetifica? A consciência, que é Purusha, ou Purusha. Essa consciência ilumina tudo e também a si mesma, não dependendo de nada para iluminá-la e revelá-la. Então, se há alguma atribuição para Purusha, e aí a gente vai bater na ideia dos budistas, né, que não tem esse tal do eu, esse tal de Purusha aí atrás, é tudo um vazio. Ela pode, né, é uma metáfora, né? É uma metáfora, não é que tem iluminação, alguém acende a luz, é uma metáfora. É um recurso alegórico para tentar explicar. Quem ilumina, então, quem faz você ter o facho e trazer isso à consciência, peraí, se não tivesse ele, se não tivesse o Purusha, o percebedor, você não conseguiria iluminar. Agora eu pergunto para você, demonstra isso. Não dá, entendeu? Não dá.
Não dá para demonstrar. Como é que você demonstra? Por isso alguns filósofos questionam o texto de ser realmente filosófico. Porque alguns pontos, cara, é meio um axioma, né? É porque é. É a priori. Vamos pro 420? A premissa de que a mente pode desempenhar dois papéis é insustentável, porque ela não tem simultaneamente. Ela não pode simultaneamente fabricar e ver o que é fabricado. Então vai batendo na tecla aqui, vem uns 4, 5 sutras, vem uns 4 sutras aqui, trazendo essa argumentação que os budistas batem. Ou pelo menos budista, aquela tradição, naquele momento, que alguns historiadores colocam. Que não tem ninguém iluminando, é tudo um jogo das sensações, das percepções movendo você, é tudo na impermanência. Então ele vem nos 4 sutras aqui, tentando demonstrar que existe esse eu, esse percebedor, Purusha, que ilumina. Se não tivesse ele, nós não seríamos então iluminados no sentido de perceber o mundo, a realidade. A premissa de que a mente pode desempenhar dois papéis é insustentável, porque ela não pode simultaneamente fabricar e ver o que é fabricado. Como que ele comenta aqui de se encaixar? Um objeto que existe independente de um observador pode ser percebido. Um objeto que existe independentemente do observador pode ser percebido. Entretanto, é impossível sustentar o conceito de uma mente que ao mesmo tempo cria o objeto, a ideia da caneta, e o observa. Outro agente independente da mente e com a faculdade de perceber é essencial. Pegou o rolê? Então ele vai colocar aqui, cara, não existe isso aqui, quer dizer, existe isso aqui independente de mim, mas não dá, impossível sustentar o conceito de uma mente que ao mesmo tempo cria, percebe o objeto e o observa ao mesmo tempo. É um discurso, é uma construção aqui para manter a ideia de que existe um percebedor. E a gente amarra aqui. No indivíduo, com essa sucessão de mentes de existência momentânea, né? Você é uma circunstância deste momento. Não há um eu, não há um eu que sustenta a sua singularidade. Purusha, o percebedor, o vidente, não é você, sabe? Ele, sou eu, Roberto, imaculado, escondido lá atrás. Não é. Você é a porra desse conjunto, Katsu. Tá certo quando diz, você não é as sensações, eu não sou. Você não é a percepção, eu não sou a percepção. Você não é o senso de eu, eu não sou o senso de eu. Você não é o intelecto, não sou o intelecto. Você não é a mente, eu não sou a mente, produtora de pensamento. Você também não é Purusha. O que eu sou? Tudo. Eu sou tudo. Eu sou uma sucessão de sensações me atravessando, produzindo uma percepção e iluminando uma parte disso. Tenho certeza que vai ter muitas pessoas assistindo essa aula e fazendo anotações absolutamente diferentes de cada um daí. Por quê? Porque eu estou afetando da mesma forma, vamos dizer assim, são as mesmas sensações, é a mesma coisa, a mesma fala, mas você passando pelo teu filtro Chitta, iluminado por Purusha, vai produzir um objeto, vai produzir uma percepção. Como é que ele comenta isso? Então vou repetir. Num indivíduo, com a sucessão de mentes de existência momentânea, haveria desordem e dificuldade de manter consistência na memória. Então ele vai colocar então, o percebedor que vai fazer essa memória ficar coerente e coesa. Esse é o rolê. O que é sugerido no Sutras tal é que deve haver uma... nos 2 sutras anteriores, né? O que é sugerido nos 2 sutras anteriores é que deve haver uma fonte de percepção independente. Então ele volta a reforçar nisso, cara. Tá batendo, falando, pelo amor de Deus, tem um percebedor, cara. Isso não é um vazio budista. É um rolê? A mente pode, é claro, influenciar a percepção de um objeto. Colore de uma forma. Sempre faz isso. Esse objeto tem uma existência independente. Sim. Separado da fonte da percepção. Se insistirmos no conceito da mente ser sempre a fonte,
o instrumento e objeto da percepção, teremos problemas para compreender a possibilidade de uma pessoa lembrar do que viu no passado, compartilhar o que viu e admitir o fato de que um objeto visto por uma pessoa não é necessariamente visto por outra pessoa, nem necessariamente visto do mesmo modo. Ou seja, ele está colocando aqui que a memória tem que ficar tipo numa gaveta, num repositório. E ela tem que ter, ela então está em Purusha, no percebedor. Henri Bergson bateria aqui muito forte. Depois a gente entra numa discussão aqui, senão vai ficar muito grande o parênteses. Mas ele estuda a memória Bergson e também é um monista. Ele é um espinosista, né? Mas é um filósofo próprio que faz a construção. Então, a ideia aqui então, é uma conclusão de se encaixar bem espontânea, né? Ou seja, não, onde vai ficar a memória? Como se fosse um repositório de lugar que fica numa gaveta. Então só pode ficar no percebedor. Não dá para saber que é um percebedor, mas tá lá. Então é um esmero filosófico de tentar sustentar a ideia de um percebedor lá fora. Espero que esteja nos acompanhando. Aqui fica denso, né? O Sutra 3 ele é mais volumoso, é mais pentelho por um monte de descrição de Siddhis. Mas o capítulo 4, você vê que ele não é tão blá como o 1 e o 2. Por isso que os historiadores concordam, né? Também analisando a linguística, que não é o que nós estamos fazendo aqui, né? Não estamos analisando o sânscrito, que foi escrito séculos depois, talvez por um conjunto de pessoas, né? Conjunto de filósofos da escola, talvez de Patanjali, sei lá. Mas então aqui é nítido o esmero de corroborar, de legitimar a existência de um percebedor, do tal do Purusha. Por quê? Vem gente batendo dizendo que não. Aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço.